casa e com muita alegria eu estou na Casa do Caminho, aqui em Patrocínio, Minas Gerais, onde a gente pode colaborar um pouco, né, com o trabalho espírita. E com alegria, né, quando me é oportunizado, estou aqui, né, para conversar, né, para conversarmos, trocarmos uma ligeira ideia sobre alguns temas. E a proposta que nos foi trazida para que conversássemos hoje foi justamente sobre a lei de reprodução, muito bem aqui lido o texto, que Kardec nos apresenta, né, no Livro dos Espíritos, a partir da questão 686 do Livro dos Espíritos. Aqui foi muito falado, eu estava observando, sobre as leis divinas. E é justamente esse ponto que nós precisamos pensar um pouco. As leis divinas. E é justamente essas leis divinas, no aspecto moral, que Kardec nos apresenta na terceira, o chamado livro terceiro do Livro dos Espíritos, onde ali Kardec nos fala da lei natural, onde Kardec nos apresenta aquilo que ele chamou de leis morais. Logo na questão 614, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais sobre a lei natural. É interessante nós verificarmos essa pergunta de Kardec, porque quando se falava naquela época leis naturais, referiam-se às leis físicas, pura e simplesmente às leis físicas. Não havia um outro conceito para a chamada lei natural. Ali existia no período um pensamento chamado fisiocracia. O que é fisiocracia? Governo pela própria natureza, ou seja, a natureza governa os atos da vida, os atos naturais da vida. Então, esse pensamento da chamada lei natural, ele corria desde o século XVI, desde o pensamento de René Descartes. E esse pensamento, assim, muito forte, fez com que Kardec perguntasse aos espíritos, na questão 614 do Livro dos Espíritos, justamente isso. O que se entende por lei natural? Foi a pergunta que ele fez. Kardec, ao fazer essa pergunta, abrindo o livro terceiro do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, Kardec quis nos dizer que ele incluiria, pela pergunta, as leis morais como sendo leis naturais. Ele inclui no rol das chamadas leis naturais as leis morais, como a nos dizer que é da natureza as leis morais. E ele depois elenca ali 10 leis, óbvio, didaticamente ele propõe aos espíritos o estudo de 10 leis, e todas elas naturais. E é interessante que quando Kardec, então, perguntou aos espíritos o que se entende por lei natural, a resposta nos leva às reflexões morais. Kardec, então, pergunta o que se entende por lei natural? E os espíritos respondem, é a lei de Deus. Como que, dizendo é a lei de Deus, estaria por incluir as leis físicas como leis de Deus. Kardec parte do pressuposto que as leis físicas eram leis naturais e encaixa as leis morais. Os espíritos partem do pressuposto que as leis morais são naturais e encaixam as leis físicas. Ali, numa simbiose perfeita, dizendo então os espíritos que a lei natural é a lei de Deus. Mas eles seguem com a resposta. Eles dizem, é a lei de Deus, única e verdadeira para a felicidade do homem, a felicidade do ser humano. Vejamos, única e verdadeira para a felicidade do homem. Como a nos dizer, e dizendo, obviamente, que o objetivo da lei natural, o objetivo das leis divinas, era a felicidade, ou é a felicidade do ser humano. E depois eles acrescentam, ela lhe indica o que deve ou não deve fazer. E o homem, o ser humano, só é infeliz porque dessa lei se afasta. Mostrando-nos, então, tranquilamente os espíritos, que essa lei de Deus é para nossa felicidade. Todas as leis, incluindo as leis naturais, as leis físicas. As leis físicas também são para a nossa felicidade. Mas as leis morais,
Essas que Kardec as trabalha justamente nesse capítulo 3º do Livro dos Espíritos, ou melhor dizendo, nesse livro 3º do Livro dos Espíritos, essas são para a nossa felicidade. E vejamos que essa lei de Deus, dizem os Espíritos, ela nos indica o que devemos ou o que não devemos fazer. Eles não dizem, elas nos obrigam ou nos obrigam a fazer ou não fazer. Elas nos indicam. Porque as decisões são sempre nossas. Nós decidimos, fazemos ou não fazemos, cumprimos ou não cumprimos. Mas eles asseveram que seríamos infelizes. O homem será infeliz, só é infeliz porque dessa lei se afasta. Cumprir a lei de Deus, não cumprir a lei de Deus. Cumprir a lei natural, não cumprir a lei natural. Temos a escolha. Mas o não cumpri-la faz com que nos infelicitemos, nos sintamos infelizes. E o que é a palavra infeliz? É a negação da felicidade. O prefixo in significa negação. Infeliz, prefixo in, negação. É negar a felicidade. Negar. Por que negar a felicidade? Porque é da lei. Ela continuará existindo, a felicidade, mesmo que nós a neguemos, mesmo que nós não a queiramos, ela continuará existindo. E vamos nos afastando cada vez mais dessa lei. E os Espíritos responderam também a Kardec, logo em seguida, a questão 615, Kardec pergunta, a lei de Deus é eterna? E eles respondem, eterna e imutável, como o próprio Criador. Então, a lei de Deus é eterna e não muda, eterna e imutável. Se a lei de Deus é eterna e imutável, e a lei de Deus tem como objetivo a felicidade é eterna e imutável. Mas como então nos sentimos infelizes? Quando nos afastamos dessa lei de Deus. E aí vamos à questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos responderam, na consciência. Então pensemos, façamos um link da questão 614, da questão 615, com a questão 621. Se a lei de Deus tem o objetivo para a felicidade, questão 614, e a lei de Deus está escrita na nossa consciência, questão 621, onde está a felicidade? Na nossa consciência. A felicidade é o estado interior. A lei de Deus é para a felicidade. A lei de Deus está na consciência. Onde está, então, a felicidade? Na consciência. Não é o externo. Não são coisas materiais externas que nos trarão um senso de felicidade. Poderão nos alegrar. Poderão nos alegrar. Poderão nos entristecer. Mas o senso da felicidade é interno. É pessoal. Por que eu trago essas 3 questões se nós vamos falar da lei de reprodução? Porque a lei de reprodução é uma das leis morais. A lei de reprodução é uma das leis morais. Como vemos na questão 686 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, a reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? A reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? E os Espíritos respondem com um advérbio. Uma resposta com advérbio é uma resposta contundente. Eles utilizam um advérbio dizendo simplesmente, evidentemente, ponto. Vejamos a resposta. A pergunta foi, a reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? E os Espíritos responderam, evidentemente. E continuaram. Pois se assim não fosse, o mundo corpóreo pereceria. Pois se assim não fosse, o mundo corpóreo pereceria. Então, por que eu estou trabalhando justamente o conceito inicial do livro 3º, se nós vamos falar da lei de reprodução? Porque a lei de reprodução é uma lei da natureza, é uma lei natural. E a lei natural é para a felicidade.
todas as leis morais, as 10 leis morais que Kardec didaticamente nos propôs, são para a nossa felicidade. Precisamos olhá-las todas com esse prisma, até a lei de destruição, lá da questão 728 do Livro dos Espíritos. Até a lei de destruição, porque ela é parte da lei natural. Então, o que chamamos de destruição, os espíritos preferem chamar, nessa questão 728, de transformação. Então, tudo depende do prisma, tudo depende do ângulo que nós olhamos, tudo depende da maneira que nós olhamos. É como se os espíritos nos dissessem, que o ângulo, a lente para se ler as leis morais, tem que ser essa questão 614. A lente para permitir-nos interpretar as leis naturais precisam ser essas lentes, a questão 614. Ou seja, olhar cada lei com esse prisma de que são leis para a nossa felicidade. Para a nossa felicidade. E a lei de reprodução, então, como responderam os espíritos, que evidentemente é uma lei natural, ela é para a nossa felicidade. Ela é para o progresso, sim. Ela é para o progresso. Vejamos a leitura que foi feita agora há pouco, falando justamente do aspecto do progresso. Falando justamente desse sentido do progresso. E a lei de reprodução ali está. Ela está justamente nesse sentido. No sentido de um progresso? Sim, no sentido de um progresso. Mas qual progresso? Qual progresso? A lei de reprodução permite o progresso espiritual. Como assim, Simão? A lei de reprodução permite o progresso espiritual. Não só permite, contribui para o progresso espiritual. Como assim, Simão? Contribui para o progresso espiritual a simples reprodução dos seres materiais, seres corpóreos, seres vivos? Sim, contribui. Contribui. Basta que olhemos a questão 132 do Livro dos Espíritos. A questão 132, quando ali se pergunta aos benfeitores espirituais qual a finalidade da encarnação dos espíritos. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? E os espíritos responderam a Kardec: Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. E o que é a encarnação? Porque a pergunta não foi reencarnação. Reencarnação é a pergunta 167. Ele perguntou na questão 132 sobre o ato encarnatório. Sobre o ato encarnatório. Por que um espírito, vejam, um ser espiritual que evoluído continuará no mundo espiritual, por que ele precisa entrar na matéria? Por que ele precisa encarnar? Essa foi a pergunta. E a resposta nos chega dos espíritos, dizendo eles: Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Progredir. E vejamos o verbo impor. O que é o verbo impor? Nesse contexto, necessidade. Necessidade. E onde nós podemos buscar a legitimação para entender que o verbo impor, nesse ponto, é necessidade e não obrigatoriedade, necessidade. A questão 230 do Livro dos Espíritos. Quando se pergunta nessa questão 230, os espíritos evoluem na erraticidade, no estado errante, em outras traduções, evoluem os espíritos no estado errante, no plano espiritual, no mundo espiritual, na erraticidade, e os espíritos respondem:
Sim, em conhecimento e segundo a sua vontade. Mas eles acrescentam, mas só o contato com a matéria lhes permite exercitar o conhecimento adquirido. Como que a nos dizer que no mundo espiritual evoluímos teoricamente, em conhecimento, mas só no mundo material exercitamos nesse processo evolutivo. Aí entendemos, então, a força, o sentido do verbo impor na questão 132. Deus vos impõe. Porque no mundo espiritual aprenderíamos, no mundo material exercitamos. Exercitamos. Então é necessário. Impõe, necessário. É necessário encarnar? Como fala o Espírito São Luís, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz que é por meio de uma ação material que o espírito se constrói e evolui. Então percebamos que aqui na Terra, estar na Terra, é para crescimento, é para evolução. Ninguém está na Terra para sofrimento. Ninguém está na Terra para sofrimento. Não é o objetivo de estar na Terra. O objetivo é crescer. Sofrimento é meio decorrente de atitudes, não é o nosso foco da conversa de hoje. Então, onde a lei de reprodução contribui para o processo de evolução dos espíritos? Porque a encarnação não se dá senão pela reprodução. Não há outra forma de um espírito encarnar na Terra senão pelas vias reprodutivas do corpo físico. Porque o espírito habita um corpo, o espírito habita o corpo e o corpo é gerado, gestado e nasce. Então, quando nascemos num conjunto, nós, os espíritos habitando um corpo, assim fazemos, por meio da reprodução. Não há outra forma ainda, pelo menos ainda não há outra forma. Daí entendemos por que então é lei a reprodução. Por que então é lei? E por que é lei natural? Porque não há outro meio para se chegar à Terra. E sendo então um meio para chegar à Terra, e chegar à Terra é para um processo de crescimento, a lei de reprodução é para nossa felicidade. Porque o crescimento, a evolução, é justamente a forma que temos de entender profundamente o próprio conceito de felicidade, de consciência, de interioridade. Vejamos que perfeição. Eu me encanto com essa lógica que Kardec nos traz, por meio, óbvio, os espíritos nos trazem, melhor dizendo, por meio da organização que Kardec faz no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele é um livro que as questões conversam umas com as outras. As questões conversam. Veja que aqui, para falarmos da questão 686 do Livro dos Espíritos, que abre a lei de reprodução, nós falamos da questão 614, 615, 621, 132, 230, porque elas se encaixam, elas se ligam. E aí nós extraímos o entendimento. Aí nós extraímos o entendimento. O entendimento não se extrai em uma só questão. O entendimento se extrai justamente nas amarrações dessas questões. E vamos percebendo o conceito, como que cada questão lida, cada questão associada uma à outra, vai descortinando, vai tirando a cortina, desvelando, tirando o véu, e nós vamos entendendo. Por que, então, a lei de reprodução é para a nossa felicidade? Porque é o meio de chegarmos à Terra, e estarmos na Terra é para evoluir. Questão 132. Então, a reprodução, a lei de reprodução, não é só porque ela é lei natural, mas porque ela é o contributivo maior, ou único, para estarmos aqui na Terra. É o meio pelo qual chegamos na Terra. Chegamos nós, chegamos os seres vivos, os seres animados, corpos animados,
com a vida espiritual. Não interessa se individualizado como nós, na espécie humana, ou não individualizado nas outras espécies, animal, vegetal, como um princípio inteligente. Não nos interessa. Não nos interessa. Interessa que é o meio. A reprodução dos seres vivos é a questão 686. E os seres vegetais se reproduzem, os seres animais se reproduzem, os seres hominais, um termo, de certa forma, criado por Emmanuel na questão 79 do livro Consolador, quando ele fala do reino hominal. Então, os seres hominais também reproduzem. É esse o sentido da lei de reprodução. É isso que nós vemos nessa questão 686. Uma lei de reprodução que foi, por assim dizer, ensaiada. Foi, por assim dizer, ensaiada lá no Gênesis bíblico. Lá no Gênesis bíblico. Lá no capítulo 1 do Gênesis bíblico. Lá no versículo 28 do Gênesis bíblico. Por que eu digo ensaiada? Porque lá no versículo 28, depois que Deus, entre aspas, cria, é uma parábola, óbvio, a criação ali é uma parábola, uma forma parabólica de se falar do surgimento do ser vivo, mas depois que ele cria os seres vivos, ele diz: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Depois que cria o ser humano, os seres vivos. Então nós temos um ensaio da lei de reprodução no versículo 28 do capítulo 1, lá do Gênesis bíblico. Crescei e multiplicai-vos. Não há como se multiplicar ou nos multiplicar em termos encarnatórios, senão pela lei de reprodução. Senão pela lei de reprodução. Então tivemos esse ensaio, pura e simplesmente um versículo, um ensaio. E Kardec depois, ou os espíritos depois, vão estratificar. Vão estratificar toda essa lógica do crescei-vos e multiplicai-vos, dando ao verbo crescer o sentido de progresso, evolução. Crescei-vos, ou crescei, desculpe, evolua. O sentido de evolução no crescei-vos. E a reprodução no multiplicai-vos. É como se tivéssemos nessa frase duas leis morais que Kardec nos traz. A lei do progresso, crescei, e a lei da reprodução, multiplicai-vos. E esse é o sentido da lei de reprodução, porque não é só uma multiplicação, é um processo físico, mas que tem um caráter evolutivo. É a comporta, vamos dizer assim, é a comporta, aí sim, reencarnatória, para que aqui na Terra possamos estar. É a comporta reencarnatória. O processo reprodutivo, a lei de reprodução, é uma comporta reencarnatória. E é interessante. Vamos a mais questões. A questão 86 do Livro dos Espíritos, questão 84, 85, 86 do Livro dos Espíritos, falam do mundo espiritual e do mundo material. Nos apresenta os dois mundos, o mundo espiritual, o mundo material, e fala-nos na questão 85 que o mundo espiritual é mais importante porque ele pré-existe e continuará existindo, além do mundo material. E vai nos falar na questão 86 e também na 85 que esses dois mundos se interagem. Os dois mundos se interagem. Um age sobre o outro. E aí olhamos o processo reprodutivo. O processo reprodutivo na espécie, por assim chamar, humana. Lá da questão 607A do Livro dos Espíritos. A transformação, a individualização, quando eles dizem nasce ali, começa ali o período da humanidade. Lá na questão 607A do Livro dos Espíritos. E aí, então, nós vemos que o processo reprodutivo, ele não é pura e simplesmente orgânico, ele é precedido de uma ação espiritual, a aproximação do espírito reencarnante, a imantação das necessidades desse espírito à mente da mãe, a imantação da mente da mãe no processo de ovulação. E
o processo eletromagnético de atração que aquele óvulo desenvolve, atraindo o espermatozoide. Muito bem explicado por Dr. Jorge Andréa. Muito bem explicado por Dr. Jorge Andréa numa palestra belíssima que ele fez, chamada Mecanismos Biológicos da Reencarnação. Muito bem explicada a partir da reencarnação de Sigismundo, lá do livro Missionários da Luz, que mostrou como acontece o processo da reprodução, que mostrou como acontece o processo da fecundação, que é um processo programado no mundo espiritual, que a mãe já tem todo o processo de imantação com o espírito futuro reencarnante, e que esse processo imanta a estrutura genésica. E essa imantação da estrutura genésica na ovulação produz o óvulo necessário, com a carga genética necessária, que o espírito precisa para as suas provas. E essa carga genética irradia e atrai, como fala o Dr. Jorge Andréa, por um processo eletromagnético, eletroquímico, e atrai um só espermatozoide. Daqueles 100 milhões, um só. Aquele que traz a combinação da carga genética para com a carga genética do óvulo, para que possa formar o corpo com as condições que o espírito precisa, porque ele mesmo, o espírito, organizou, programou, junto com os prepostos da lei de Deus. Vejamos que a reprodução na espécie humana, por assim dizer, não é casual. Não é fortuita, é, em regra, adredemente preparada. O que quer dizer isso? Intencionalmente preparada, adredemente preparada, intencionalmente preparada. Vejamos o quão perfeito é isso. Porque quando se fala da reprodução, se pensa pura e simplesmente numa gametogênese, numa fecundação, no desenvolvimento do embrião, numa gestação. Mas não percebemos a matriz espiritual que está por trás disso tudo. A organização espiritual que está por trás disso tudo. A programação reencarnatória que está por trás disso tudo. Reencarnação, programação reencarnatória, conforme vemos nas questões 258 a 264 do Livro dos Espíritos. Que coisa mais bela! Quantos assuntos trazidos pelos Espíritos, quantos assuntos transitados no Livro dos Espíritos que se interconectam para nos falar da reprodução. Quantas outras questões, quantos outros tópicos do Livro dos Espíritos. É por isso que esse livro se estuda e não somente se lê. Porque é uma viagem com diversas paradas, com diversas conexões, para a gente lidar com isso. Então a reprodução deixa de ser pura e simplesmente um mecanismo, deixa de ser pura e simplesmente um elemento material, embora seja nos seres materiais, nos seres vivos, como Kardec prefere chamar. Mas tem toda uma matriz espiritual, tem toda uma influência espiritual. É esse o sentido. Crescei. O multiplicai-vos até gerou uma situação delicada, o pensamento malthusiano, Thomas Malthus, lá em 1798, se eu não estou enganado, salvo engano, 1793 a 1798, se eu não estou enganado, não interessa a data, mas creio 1798, quando Malthus nos traz uma teoria dizendo que havia uma preocupação com esse multiplicai-vos, porque ele dizia que a população crescia em progressão geométrica e os alimentos, a produção de alimentos crescia em progressão aritmética. O que é progressão geométrica? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, ou seja, duplicando,
Isso é progressão geométrica. 2, 4, 8, duplicando. E o que é progressão aritmética? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, em dois movimentos, em 3 movimentos, sai-se de 2 para 8 na progressão geométrica, mas precisa de 7 movimentos para de 2 chegar a 8 na progressão aritmética. Então, Malthus dizia que a população cresceria mais rapidamente do que a capacidade de alimentação. Uma teoria válida, muito válida. E que ensejou em Kardec uma pergunta. Porque, vejamos, 1798, Kardec faz essa pergunta ali entre 1854, 55, 56, talvez um pouco mais, já que a segunda edição do Livro dos Espíritos foi feita em 1860, e da primeira para a segunda aumentaram-se 500 e poucas questões, 518 questões. Porque o primeiro Livro dos Espíritos, editado em 1857, continha apenas 501 perguntas. E a segunda edição, que Kardec diz um novo livro, em 1860, com 1019 questões. Então, ele faz uma pergunta dentro dessa lógica malthusiana na lei de reprodução. É a questão 687 do Livro dos Espíritos. Ele vai perguntar ali se, com a lei de reprodução, se a população não poderia crescer desmedidamente. E os espíritos respondem com uma forma, mas uma serenidade. Eles respondem com uma docilidade. Dizem assim para Kardec: não, Deus se encarregará de prover. Deus proverá. Olha que forma, olha que verbo interessante, prover. Provedor. Deus proverá. Olha que forma bonita a resposta. Que não haveria esse receio malthusiano. Deus proveria. Porque eles seguem dizendo, para manter o equilíbrio. O equilíbrio. Nunca reencarnaria mais quantidade de espíritos do que a possibilidade da convivência neles aqui. Porque uma lei não afeta a outra, não prejudica, melhor dizendo, outra lei. Por que eu digo isso? A lei de reprodução não pode prejudicar a lei de sociedade, que é outra lei moral. Não, Deus não tem uma lei em prejuízo de outra. A lei de reprodução não prejudica a lei de sociedade. Por isso, Deus proverá, mantendo o equilíbrio. Olha que perfeição. Se hoje chegamos a 7 bilhões e meio, a Terra tinha espaço para receber 7 bilhões e meio lá nos seus primórdios. E não recebeu por quê? Não recebeu porque Deus estava mantendo o equilíbrio. As leis de Deus mantêm o equilíbrio. Porque lá nos primórdios não teria condição para 7 bilhões e meio de pessoas conviverem. Hoje tem. Se falta alimentos, não é pela lei de Deus, é pelo egoísmo dos encarnados, é pelo egoísmo nosso. Se há concentração, é por egoísmo, não por condições naturais da lei de Deus. Porque se olharmos as outras leis, a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei do progresso, a lei de sociedade, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de igualdade, a lei de liberdade, a lei de justiça, amor e caridade, todas elas são para equilíbrios. Todas elas são naturais. Todas contribuem para o equilíbrio. Então, vejamos que Kardec, ao fazer essa pergunta, ele não a faz por acaso. Ele a faz porque a ideia, a teoria lhe chegava, a teoria malthusiana em força. E mostrando-nos tudo a seu tempo. Na lei de Deus, tudo no tempo certo. Tudo no tempo devido. Conforme vemos no Eclesiastes, lá do Velho Testamento, no capítulo 3 do livro Eclesiastes. Capítulo 3, versículo 3 do livro Eclesiastes. Todas as coisas têm o seu tempo, diz lá.
e há tempo para todo o propósito de Deus. Em outras traduções, todas as coisas têm o seu tempo e para cada ocupação chega a sua hora. E segue o Eclesiastes dizendo: há tempo de ir, há tempo de vir, há tempo de espalhar, há tempo de ajuntar, há tempo de recolher o que foi espalhado, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Tudo a seu tempo. E é isso que vemos, o equilíbrio. O equilíbrio. Fala-nos Kardec, ele divide a lei de reprodução em tópicos, e ali num tópico ele vai falar do processo evolutivo, do caráter evolutivo da lei de reprodução. E por que Kardec fala do caráter evolutivo da lei de reprodução? Porque em 1859, Charles Darwin editou o livro A Origem das Espécies e falava da evolução material, corporal, dos seres vivos. E Kardec não trabalhou esse aspecto no primeiro livro dos Espíritos, de 1857. Ele trabalhou esse aspecto na segunda edição, quando acrescentou as 518 questões. E aí ele traz, porque era o assunto em voga, o livro editado em 1859, A Origem das Espécies. E Kardec vai nos falar, então, numa sequência de questões, a partir da questão 689, vai nos falar que a lei de reprodução é para o aperfeiçoamento corporal. Não vai trabalhar, óbvio, conforme Darwin trabalhou, a visão era outra, não no sentido antagônico, mas a visão era para o prisma espiritual. E Emmanuel, com a sua sabedoria, lá no capítulo 2 do livro A Caminho da Luz, o capítulo 2 do livro A Caminho da Luz, ele vai nos falar desse aperfeiçoamento espiritual. E vai nos falar do aperfeiçoamento evolutivo, dos pródomos da evolução, que é um termo que ele gosta de usar, os pródomos da evolução. Vai nos falar dos seres, por assim dizer, vivos e evoluindo, cada um na sua linha evolutiva. A linha antropo, a linha símeo, linhas separadas. E aí vai nos falar de todo esse processo evolutivo. E vai nos dizer, Emmanuel, na questão 79, numa forma poética, 79 do livro Consolador, ele vai nos falar de uma forma poética do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, do reino hominal, do reino angelical. E vai nos dizer que o ser espiritual, o princípio inteligente, aprende a atração no reino mineral, a sensibilidade no reino vegetal, o instinto no reino animal, individualiza-se e desenvolve a razão no reino hominal e a divindade no reino angelical. E então estamos no momento da razão, mostrando que a evolução espiritual e a evolução física acontecem. Do Australopithecus africanensis ou aforensis ao Homo sapiens, o Pithecanthropus erectus lá atrás, o Homo habilis, o Homo agilis, o Homo sapiens, sapiens. Nas versões, nos momentos de Neandertal, Cro-Magnon, vejam. E cada um desse momento corporal é também um momento evolutivo do espírito. A evolução espiritual atrelada à evolução física. Como que ensaios no Australopithecus aforensis, ensaios no habilis, no agilis, no Homo habilis, no Homo agilis, ensaios. E Emmanuel, com muita categoria, nesse capítulo 2 do livro A Caminho da Luz, vai nos falar, não de uma descida da árvore, mas de evolução em troncos diferenciados. Coisa belíssima que Darwin foi apresentar. Como que apresentou, ensaiou, e Emmanuel desenvolveu, acrescentando o elemento espiritual.
E aí nos fala, então, desse processo evolutivo, espiritual, e fala-nos que no laboratório do mundo invisível, há um momento da presença dos sapiens, como que espíritos que vão atuando. E isso se deu lá, não cá. Por isso não se tem o elo perdido, a conexão, porque essa conexão está no mundo espiritual. Nos fala Emmanuel, capítulo 2, do livro A Caminho da Luz. Belíssima. E Kardec traz esse assunto para a lei de reprodução, para dizer que a ciência é uma das formas da presença de Deus. Que a ciência é uma manifestação da divindade pelos caminhos da comprovação. O que reforça aquela ideia que Kardec nos trouxe da aliança da ciência com a religião no sentido da espiritualização, lá do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. E depois, Kardec vai trabalhar um outro assunto, na lei de reprodução, o casamento. Olha que coisa interessante. Percebamos que coisa interessante. Esses estudos, por assim dizer, quase que científicos, Kardec coloca ali o casamento, a poligamia, o celibato, e vai colocando, vai falar dos entraves ao processo evolutivo, reprodutivo. E ali nos fala do casamento. E olha o prisma que Kardec traz o casamento. O prisma da lei natural. Ele pergunta na questão 695 do Livro dos Espíritos, o casamento, isto é, a união permanente entre dois seres, é contrária à lei natural? Vejamos. Olha em que prisma, em que encaixe Kardec coloca o casamento. No rol das leis naturais. O casamento, isto é, a união permanente entre dois seres, é contrária à lei natural. E aqui entendamos casamento não necessariamente a instituição, a união. Porque vejam, o casamento, isto é, ele diz, a união permanente entre dois seres. A união. Pressupõe-se, então, a união pode ser união estável, pode ser o casamento propriamente dito, pode ser morar junto. Não vem ao caso. O que vem ao caso é a palavra união. O casamento, isto é, a união permanente entre dois seres. O que vem ao caso é a palavra união. Porque união não significa junção, união não significa colagem. União é um ato de voluntariedade. É como se Kardec perguntasse o casamento, isto é, a união por livre vontade, por voluntariedade, por gosto, é contrária à lei natural. Porque a palavra união nos leva a isso. É uma disposição pessoal. Duas pessoas, óbvio. A união de duas pessoas, uma disposição pessoal. Permanente, um ato voluntário permanente. Permanente não é no sentido de indissolúvel, não. Permanente é no sentido de objetivo. Porque as pessoas que se unem-se pensando em sempre ficar unidas. O permanente é no sentido da intenção, da disposição, do motivo. E não é no sentido de indissolubilidade, porque a indissolubilidade, Kardec trabalha, salvo engano, na questão 697, ou melhor dizendo, ele trabalha a dissolubilidade, não a indissolubilidade. Porque a dissolubilidade está lá na questão 697, e está também no capítulo 22, salvo engano, item 5, salvo engano, do Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Por que existe a dissolução? Uma dissolução de uma união, o motivo da dissolução é diretamente proporcional ao motivo da união. Quando as pessoas dizem qual o motivo da separação, a pergunta deveria ser qual o motivo? Para responder a pergunta, deveríamos perguntar qual o motivo da união. Porque quanto tempo dura essa união? Quanto tempo durar
o motivo que levou à união. Podemos nos perguntar, por que as pessoas se casam? Vários motivos. Há pessoas que se casam por amor, por sentimento, outras se casam por paixão, outras se casam por interesse financeiro, outras se casam por carência, outras se casam simplesmente por fuga. Quanto tempo dura uma união? Quanto tempo durar? O propósito daquela união. É isso que está na palavra permanente, união permanente. Propósito, permanecerá a união enquanto permanecer o propósito. Enquanto permanecer o propósito. É esse o ponto. E Kardec trabalha isso. O casamento, isto é, a união permanente entre dois seres, é contrário à lei natural? E os espíritos respondem, não. É um progresso na marcha da humanidade. É um progresso. Mostrando que a união não é para simplesmente a reprodução. A união é para dividir uma vida em comum. Também permite, óbvio, a reprodução. Não haveria uma reprodução sem dois seres, dois gametas diferentes, um gameta masculino, um gameta feminino, não haveria condição de existir a reprodução. Mas ele quer trazer a ideia para que essa união, o casamento, a união permanente, não é instintiva, é voluntária. Porque instintiva pode ser a ideia da copulação, do relacionamento sexual. Esse pode ser instintivo, porque o é nos animais. Qual instinto? Perpetuação da espécie. O instinto que leva os animais a copularem é a perpetuação da espécie. E então, quando Kardec coloca essa pergunta na lei de reprodução, ele está questionando se também no ser humano é só para perpetuação, aspas, da espécie, ou se tem algo mais. E os espíritos disseram, é um progresso, porque tem algo mais. É uma união de livre vontade, com uma finalidade de seguirem juntos. Uma finalidade. Se o propósito mudar, a dissolubilidade acontecerá. Se o propósito não mudar, manter-se-ão. E depois pergunta Kardec na questão 696. Qual seria para a sociedade a abolição do casamento? Volto a dizer, não a instituição formal, a união de duas pessoas. A união de duas pessoas. Não interessa se, como dizem na linguagem popular, papel passado, não interessa se formalmente unidos, se em união estável, se juntaram, não interessa. Uma união, finalidade de constituir família, vamos dizer assim. Uniram-se para constituir família. É esse o sentido? Então, perguntou-se, qual seria para a sociedade o resultado da abolição do casamento? E eles responderam, um retorno, um regresso à vida animal. O que é regresso à vida animal? Viver por instintos. Viver por instintos. Pura e simplesmente instintos. Mas nós somos seres que já transcendemos o reino animal. Não somos mais seres que vivemos por instintos. Somos seres do reino nominal que vivemos pela razão e já vislumbrando, embora longe, mas vislumbrando a angelitude. Então é esse o sentido, é o contexto no qual a pergunta se faz, ou as perguntas se fazem, ou Kardec faz as perguntas. Dizendo-nos então que essa união, que pode gerar a reprodução ou não, essa união ou não, união de duas pessoas, se pode ou não podem gerar a reprodução, não vem ao caso. Mas é a união, é o afeto que liga as pessoas. Vejamos, união permanente entre dois seres. Voluntariedade. Ela é fruto de uma maturidade. Espera-se que seja fruto de uma maturidade. Porque nas condições normais, ou normais não é bem a palavra, nas condições naturais, porque não existe condição anormal, todas são normais.
vamos chamar nas condições naturais, como é que seria para as pessoas se unirem lá na frente? Primeiro, elas teriam que se conhecer, ou seja, primeiro o conhecimento, a amizade, depois um enamoramento, depois um compromisso um pouco mais, mais sério, mais formal, que o pessoal chama de noivado, tá? Mais formal. Depois a união. Então pressupõe-se, primeiro conheço, desenvolvo a amizade, ou seja, o conhecimento, do conhecimento o enamoramento, do enamoramento com um comprometimento mais sério, depois o casamento, a união, e depois filhos. Isso seria a ordem natural. Embora usualmente muita gente tem filhos, se casam, namora, se der tempo, se conhece. Aí a coisa não funciona muito bem. Normalmente a naturalidade seria conhecer, namorar, casar, ter filhos, ou unir, ter filhos. Mas na usualidade, o que a gente quase sempre vê, tem filho, casa, namora e, se der tempo, se conhecem. Não vai dar muito certo isso. Essa é a ideia da ordem natural. Não é o casamento nesse sentido formal ou no sentido cerimonialístico. Não, não, não. É a união entre dois seres, que pressupõe-se voluntariedade. E Kardec, então, vai trabalhar com todos esses conceitos na lei de reprodução, que o tempo não nos permite avançar nesses conceitos. Mas o que nós gostaríamos de fixar nesse conceito, nessa fala, por assim dizer, que a lei de reprodução contribui para o progresso espiritual, que a lei de reprodução na espécie humana, no reino nominal, não é pura e simples um instinto de perpetuação, e que a lei de reprodução tem uma matriz espiritual, e que a lei de reprodução é para o progresso da própria sociedade. Muito obrigado pelo convite que me foi feito, muito obrigado a vocês que tiveram essa paciência de me ouvir, muito obrigado de coração. Peço a Deus que abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós, deixa eu me incluir nesse pedido, que nos abençoe a todos, abençoe as nossas famílias, e por essa bondade de vocês, por essa cordialidade de vocês, mineiramente agradecendo, Deus lhes pague. Porque é a forma que muitas vezes nós agradecemos, quando o agradecimento precisa ser maior, e a gente talvez nem consiga, então a gente diz aqui em Minas, Deus lhes pague. Então, isso eu digo agradecendo a vocês, Deus lhes pague. Muito obrigado. Simão Pedro, é muito justo você se incluir, sabe, neste agradecimento. Nós é que temos que te agradecer, porque sempre a sua fala é muito gratificante e muito esclarecedora. A sua explanação sempre é muito esclarecedora. Nos traz mais conhecimentos e nos impulsiona, né? Nos faz refletir sobre tudo que a doutrina nos explica e nos leva, como você mesmo disse na sua fala, a estudarmos mais e mais e mais a doutrina dos Espíritos. Nós é que temos que te agradecer. Muito obrigada por você estar participando conosco desse 10º Congresso Espírita. Eu que agradeço. Simão Pedro, nós respeitamos sempre a vontade, né, e a disponibilidade de tempo dos nossos convidados. Portanto, eu te pergunto, é possível você permanecer um pouco mais conosco? Porque nós temos muitas perguntas para te fazer, que, aliás, os internautas de todas as partes do Brasil e de outros países também estão agradecendo a sua explanação, estão te cumprimentando por tudo que você está nos trazendo, por todos os ensinamentos que você está nos transmitindo. Então, receba de todos eles e de nós também, da família FESP, os nossos agradecimentos e os nossos cumprimentos. Você pode, você tem? Você tem uma disponibilidade? Estamos todos literalmente em casa, então vamos que ótimo, assim, estou à disposição. O tempo vocês determinam, eu sou obediente, eu sigo o tempo. Se vocês determinarem, contem comigo. Muito obrigada, viu, Simão Pedro? Então, olha, são muitas perguntas. Então, vamos começar. Primeira, o homem, através da ciência, pode interferir no aprimoramento das espécies vegetais e animais?
Essa é a questão 692 do Livro dos Espíritos. Dizem os Espíritos que sim. Peço até licença para ler a questão, né? Deixa eu só pegar o livro aqui, que a gente vai lá, porque aí já não são as minhas palavras, são as de Kardec. Aliás, são as palavras dos Espíritos. Só um segundinho, que eu vou ver se eu pego o Livro dos Espíritos aqui. Já que estamos em casa, aqui. Deixa eu só abrir aqui na questão, é a questão 692. Aqui. Vamos lá. Questão 692. O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? Seria mais conforme à lei deixar que as coisas seguissem o seu curso normal? E os Espíritos respondem: tudo deve fazer para chegar à perfeição, e o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir os seus propósitos, sendo a perfeição o objetivo para o qual tende a natureza. Favorecer essa perfeição é corresponder aos desígnios de Deus. Mas para clarear ainda mais essa resposta dos Espíritos, vamos pegar uma resposta de Emmanuel, que está na questão 35 do livro O Consolador. Vamos lá também. Desculpe, não estava. Deixa eu pegar o livro Consolador. Só um segundinho. Vamos lá, questão 35 do livro Consolador. Deixa eu chegar nela aqui. Desculpe, questão 36, desculpe, 35 e 36, né? 35 ele pergunta se a genética está submetida às leis puramente materiais. E eles dizem que não, né? Ele diz que não, né? As leis materiais e as leis de Deus. Depois, na questão 36, ele pergunta assim: pode a genética estatuir medidas que melhorem o ser humano? Ele diz assim, fisicamente, Emmanuel dizendo, fisicamente falando, a própria natureza do orbe vem melhorando o homem continuamente nos seus processos de seleção natural. Nesse sentido, a genética só poderia agir copiando a própria natureza material. Se essa ciência, a genética, contudo, investigar os fatores espirituais aderindo aos elevados princípios que objetivam a iluminação das almas humanas, então poderá criar um vasto serviço de melhoramento e regeneração do homem espiritual no mundo, porque de outro modo poderá ser uma notável mentora de uma eugenia, uma grande escultora de formas celulares, mas estará sempre fria para o espírito humano, podendo transformar-se em títere abominável nas mãos impiedosas de pessoas racistas, de políticos racistas. Isso é o que diz Emmanuel. O que eles estão dizendo, então, Kardec e Emmanuel, na questão 692 e na questão 36? Emmanuel na questão 36 do Livro Consolador e os Espíritos na questão 692 do Livro dos Espíritos. Que nós podemos contribuir com aquilo que a natureza já nos dá. Nós podemos auxiliar, como diz aqui os Espíritos, a natureza a atingir os seus propósitos, mas nunca deturpar. Nunca deturpar. Nunca fazer experiências que possam prejudicar. Nunca desenvolver experiências visando ganhos pessoais, como aqui da questão 36 do Livro Consolador, Emmanuel nos colocou. Podemos aperfeiçoar, sim, aperfeiçoar condições, melhorias, produtividade, mas sem comprometer nada que a natureza já nos oferece, sem agravar situações, sem criar falsos produtos, por assim dizer, que possam gerar prejuízo à saúde das pessoas. Então é a ética, a boa ética, melhor dizendo, para esse trabalho. Mas que o ser humano pode contribuir para o melhoramento do reino vegetal, sim, mas e que, infelizmente, o que nós fazemos é destruir o reino vegetal. Infelizmente, o que nós fazemos é destruir o reino mineral. Infelizmente, o que nós fazemos é destruir o reino vegetal, animal. E, infelizmente, estamos quase que destruindo o reino nominal. Acordar para isso. Então, sim, pode contribuir, desde que a matriz espiritual esteja sempre por trás, conduzindo a ética a ser aplicada nesse trabalho. E nunca com interesses pessoais inescrupulosos,
como muitas vezes nós vemos em alguns fatos de desenvolvimento, de melhoramentos, por assim dizer, do reino vegetal e do reino animal. E quando se trata de um ser vivo, o respeito ao ser vivo é condição preponderante. O respeito ao ser vivo é condição sine qua non. Não se mutila um ser vivo para tentar melhorar a própria estrutura de um ser vivo. Isso nunca passaria pelas regras da natureza. Respeitar a natureza, como diz aqui, respeitar, sendo a perfeição o objetivo para o qual tende a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder aos desígnios de Deus. Favorecer, ou seja, nada contra os ritmos da natureza, como Emmanuel falou na questão 36 do livro Consolador. Espero que tenha sido mais ido ao encontro do que foi ponderado na pergunta. Muito obrigada, Simão Pedro. Lógico, foi sim. E antes de passarmos para a próxima pergunta, eu queria te dizer que não há o que desculpar. Você fique à vontade para consultar os livros que você achar necessário, porque, afinal de contas, como você mesmo disse, estamos em casa, não é? Fique à vontade. A vantagem é que eu falo aqui bem na minha estante, então é fácil. Eu estico a mão aqui, pego o livro, então fica mais fácil. Nossa, mas eu sou assim, eu não tenho formalidades, tá? Então, se precisar levantar e buscar o livro, eu levanto, não tem problema. Tá certo que nas lives a gente se mostra daqui para cima só, né? Mas tudo bem. Mas é muito agradável, sabe? Você é uma pessoa que deixa todos nós muito descontraídos, isso é muito bom. E isso faz com que nós assimilemos com muito mais facilidade as suas informações. Nós só temos que te agradecer. Muito obrigada. Podemos passar para a próxima pergunta? Vamos. Existe perigo de superpopulação no planeta? Foi o que nós comentamos, né? Da questão 687. Já que estou agora com o livro aberto aqui, eu já falo a própria questão. Vejamos a questão 687. Se a população seguir sempre a progressão crescente que vemos, chegará um momento em que ela se tornará excessiva na Terra? E vejamos a resposta dos Espíritos. Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem que apenas vê um ângulo do quadro da natureza não pode julgar a harmonia do conjunto. É muito interessante isso, né? Essa forma que os espíritos essa forma que os espíritos tratam os acontecimentos, né? Então, está aqui, a própria questão 687 diz que essa superpopulação não seria o fato, né? Até porque os processos reencarnatórios acabam regulando, já que faz parte da lei de sociedade. Muito obrigada. Nós temos agora uma pergunta da Patrícia Gonçalves. Ela pergunta: quando a mulher opta em não ter filhos, ela está atrasando a sua evolução espiritual? Não necessariamente. É uma questão de deliberação, né? Afinal de contas, todos nós temos o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio ele se desenvolve, conforme nos fala Emmanuel, na questão 132 do livro Consolador. Ele nos fala que o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito vai evoluindo. Então, hoje nós estamos num nível de evolução. O livre-arbítrio é conforme a esse nível de evolução. Então, que as pessoas se autodeterminem, né? Não quer dizer que, pela opção de não querer ter filhos, estaria atravancando o processo evolutivo, seja do globo, né, ou seja, da sociedade, seja da própria pessoa. Não significa necessariamente isso. Significa que a pessoa fez uma opção. Essa opção pode ter sido feita, inclusive, no processo reencarnatório, no processo de programação reencarnatória, conforme está lá na questão 258 do Livro dos Espíritos, quando se pergunta aos Espíritos, especificamente na 258A, eles perguntam se o espírito tem consciência do que vai lhe suceder na vida corpórea, e eles respondem, ele mesmo escolhe o gênero de provas pelo qual deve passar. Então, faz parte da escolha reencarnatória a questão da procriação ou não, ou muitas vezes a pessoa optou aqui no mundo espiritual, conforme vemos na questão, no mundo material, conforme vemos na questão 259 do Livro dos Espíritos, sobre o nosso livre-arbítrio também depois de encarnado. Então, nós não podemos cartesianamente associar uma coisa e outra.
cartesianamente dizer que a opção, né, a pessoa opta em não ter filhos, não podemos dizer que isso gerará problema no processo evolutivo da pessoa ou da própria sociedade. Nós não podemos ser cartesianos nessas respostas. Muito obrigada, viu? Temos agora uma pergunta da Marinice Moura Oliveira. Ela pergunta quanto aos filhos adotivos. Se também tem uma programação, e se sim, por que eles não vêm por meios naturais? Mais uma vez, não existe uma resposta, né? Porque uma resposta para uma pergunta seria um reducionismo. Existem possibilidades. Uma das, né, possibilidades, fazer parte dessa programação encarnatória, sim, por que não? Como que um exercício de dupla escolha, né? O que seria exercício de dupla escolha? A escolha no mundo espiritual e a confirmação no mundo material. Porque o filho adotivo, ele é, de certa forma, e entendamos bem a palavra escolha, não é no sentido pejorativo da palavra, é escolha no sentido da voluntariedade do querer. Né? É esse o sentido da palavra escolha. Tá? Não é o sentido, digamos, coloquial ou jocoso que muitas vezes se coloca a isso. Não, é sério. É uma escolha no sentido de ato voluntário de exercer o seu querer. Então, é uma pessoa que quis duas vezes. Na programação reencarnatória, o adotado foi querido duas vezes, lá no plano espiritual e no plano material. Porque essa pessoa encarnou-se, a mãe e o pai encarnaram-se, e eles se reencontraram e os quereres foram exercidos novamente. Então, é uma pessoa que eu diria duplamente querida. O adotado é duplamente querido, porque a adoção não é fortuita, não é simplesmente estou passando por aqui e resolvi adotar. Não, há um processo sinérgico, há um processo de sinergia entre o adotante e o adotado. Pressupõe-se aquela sinergia, e essa sinergia advém da escolha espiritual. Então, é duplamente querido no processo. Por quê? Não veio diretamente? Por vários motivos. Por necessidades de uma outra pessoa em ter uma gestação, por necessidade de ter que haver essa procura por casos outros de passados encarnatórios em que o distanciamento aconteceu. Então, vários porquês para isso. E eu não poderia reduzir a um porquê, porque eu seria, por demais leviano, tentando falar, é por causa disso. Não, é por causa de vários fatores, mas que existe uma causa para ser assim, existe. Não é por brincadeira das leis de Deus. Então, uma das possibilidades é uma necessidade de uma gestação numa outra pessoa e não continuidade do processo, ou uma forma de vinculação desse espírito com uma outra pessoa por uma questão provacional e depois com aquela que adotou. Então, várias são as possibilidades disso. Mas o que nós podemos dizer é que nessa sinergia são dois quereres exercidos. Então, é um duplo querer. Eu até sugiro uma leitura de um livro chamado Família, da década de 90, editado pela USE. E lá nesse livro Família, que é uma coletânea de artigos, num dos artigos tem lá sobre a característica dos filhos. O filho mais velho, o filho do meio, os gêmeos, os adotados, o filho único. E eu gostei muito da forma que os autores, ou o autor, não me lembro se eram dois autores desse artigo, ou um só, ou uma só autora, desenvolveu um belíssimo raciocínio. Então, eu sugiro a leitura desse livro, que eu não sei se continua sendo editado, porque eu li na década de 90, é muito interessante, só chamado assim, Família, né? Muito interessante, e que lá fala, inclusive, dos filhos adotados. Muito obrigada, Simão Pedro, por esse esclarecimento. Por gentileza, só confirmando, este livro foi editado pela USE? É isso? Eu acho que sim, pela USE. Eu tenho certeza, foi pela Nova Acho, foi editado pela USE. Eu até tenho aqui, só que agora para pegar está na estante lá de cima, aí eu já não consigo, eu preciso da minha escadinha para pegar lá. Mas é editado pela USE dos anos 90. Tá? Acho que foi um encontro, um congresso, acho eu, e aí daquelas palestras feitas, acho que montaram artigos e fizeram a produção.
né, do livro. E um dos artigos, agora não me lembro o título, do capítulo, um dos artigos trata dessa composição familiar, que eu acho muito interessante para que a gente analise que a reencarnação não é só nascer. A ordem do renascimento na família tem a ver com os programas reencarnatórios. Por que é o filho do primeiro? Por que aquele espírito foi o filho mais velho? Por que aquele outro foi o do meio? Por que aquele outro foi o caçula? Por que vieram gêmeos? É muito interessante. Um artigo muito bem escrito, muito bem produzido, por sinal. Viu, Simão? Nós vamos verificar esse livro sim, porque com certeza a pessoa que perguntou e todos os nossos ouvintes estão interessados em ler. Muito obrigada, viu, pela indicação. A próxima pergunta foi formulada por Marcelo Rodrigues. A pergunta é: como sublimar os impulsos sexuais? Isso aí dá um seminário. Né? Não é bem só uma resposta. Né? Mas vejamos, primeiro o aspecto da sexualidade. Né? Vejamos a questão 200 do Livro dos Espíritos. A questão 200. Quando ali fala, tem sexo os espíritos? Eles dizem, não da forma que imaginais. Não da forma que imaginais. Há entre eles afeto. Afeto. Né? Então nós percebemos nessa questão 200 do Livro dos Espíritos que a questão do sexo, da morfologia, né, do aspecto morfológico, é pura e simplesmente da vida material. Que o espírito traz uma energia sexual. E aí eu sugiro a leitura do capítulo 7 do livro Vida e Sexo. O capítulo 7 do livro Vida e Sexo. Que ali vai mostrar esse aspecto da energia sexual. Então, nós podemos dizer que a sexualidade é uma potência da alma. A sexualidade, o exercício físico, ou melhor, a morfologia dos sexos é do mundo material. O que quer dizer que há um componente espiritual, o espírito tem essa energia, é uma energia criadora, é uma energia da criação. Por isso ela é usada na morfologia para o processo reprodutivo. É aquilo que André Luiz nos fala de co-criadores em plano menor. Então, quando encarnados, essa energia criadora, nós passamos a exercê-la na morfologia, nas questões do sexo, não só da sexualidade, do sexo. E isso, então, é algo que precisa ser pensado. Se é uma energia criadora, ela não é uma energia simplesmente de exercícios por impulsos, mas por aspectos dentro desse conceito da energia criadora, que não quer dizer reprodutora necessariamente, porque os envolvimentos sexuais, o relacionamento sexual, não é só por um processo de reprodução. É algo da própria natureza, da energia que nós trazemos. Agora, o que nos fala o espírito Ivan de Albuquerque, pela psicografia de Raul Teixeira, no livro Cânticos da Juventude, é não dar vazão, não dar impulsos, mas observar as consequências antecipadamente. Ou seja, o que acontecerá depois. E Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele nos fala não impulso livre, mas responsabilidade. Então é uma questão só de, me desculpa, eu vou usar uma palavra que talvez não seja adequada, mas desculpe se não for. Nós precisamos aprender a drenar os nossos impulsos. E sendo a energia sexual uma energia de cunho criador, cunho criador, é uma energia criadora, é uma potência da alma, coloquemos a serviço da criatividade, da criação, do criar as coisas também. E aí, quem sabe, é um pequeno passo para ir domando os impulsos puros e simples do exercício da sexualidade pela morfologia do corpo. Muito obrigada, Simão Pedro, muito esclarecedora, viu? As suas respostas realmente são muito esclarecedoras. Nós só temos que te agradecer. E temos mais perguntas, podemos continuar? Podemos. Aqui em Minas a gente diz assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo.
Então, fique à vontade. Muito obrigada, viu? Nós vamos continuar te explorando mais um tempinho, tá bom? Simão, agora a pergunta foi formulada pela Júlia Castro. Ela pergunta o seguinte: e no caso do estupro, como o espírito é programado para receber a rejeição da mãe? Eu não diria programado, né, para isso. Né? Primeiro, o estupro é um ato vil, né? Um ato vil. É um ato que vilipendia o sagrado do corpo. É o ato que vilipendia o sagrado da alma. É um ato que vilipendia o sagrado da existência. Então, o primeiro aspecto é esse ato vil, essa invasão da intimidade alheia, essa invasão quase que da alma alheia. É um ato vil, reprovável e que ainda marca o instinto sobrepondo a razão. E ainda marca o impulso instintivo de uma moral não trabalhada. Primeiro ponto, né, para a gente falar dessa questão. A pessoa que passou pelo processo, né, ou a pessoa que foi vítima do estupro, tem toda uma questão interior, emocional, para ser trabalhada. E o segundo ponto a pensar, a analisar ou a refletir é que não nos cabe estabelecer nenhum juízo de valor na conduta que a pessoa terá. Podemos não concordar, mas não nos cabe fazer juízo de valor, porque só a pessoa pode dizer o grau de afetação psicológica e emocional que essa pessoa carrega. Nenhum de nós pode entrar no âmago da consciência, no âmago do sentimento dessa pessoa vitimada pelo estupro para sentir o que ela sente. Podemos até imaginar, mas não estaremos sentindo. Então, o segundo ponto é respeitar a pessoa que passou por essa situação, que se sentiu vilipendiada, que se sentiu machucada, que se sentiu ultrajada, que se sentiu completamente afetada. E não fazermos juízo de valor. No processo encarnatório, o espírito que ali vai encarnar, para ele, faz parte da sua programação encarnatória. Para ele, aquela situação faz parte. Se segue ou não se segue a gestação, não cabe juízo de valor, volto a dizer, podemos concordar, podemos pensar de maneira diferente ou pensar de maneira igual, mas não nos cabe fazer o juízo de valor. Cabe nos acolher, cabe nos cuidar da forma que a pessoa agir. Vale cuidar. Não exercer juízo de valor. Não somos perfeitos para exigir perfeição das outras pessoas. Mal exercemos as nossas próprias condições. Mas o espírito encarnante, para ele, faz parte da sua programação reencarnatória. Se, aspas, vai se sentir rejeitado ou não, é uma questão dele, do espírito reencarnante, no seu processo encarnatório. Que pode, inclusive, não ter nada a ver com aquela situação, com aquela pessoa, mas tem a ver com aquela situação. Faz parte a situação para o espírito reencarnante. Para a mãe, a pessoa, a mulher ou o homem, vamos dizer, no caso do homem não haveria a reprodução, porque o homem também passa por processo de estupro, a mulher passa e a mulher pode gerar a gestação, claro, a gravidez. No caso, então, esse espírito se ajusta com as leis naturais da sua própria programação encarnatória. Mas a mulher não estava para ela ser vitimizada necessariamente. Ali depende de vários outros fatores, e eu não iria aqui reduzir a um fator só, como eu nunca faço. Eu nunca dou uma resposta dizendo é assim. Eu digo sempre, pode ser assim, pode ser por isso, ou também por isso, também por isso.
Então, o espírito vai se ajustar, né? Vai se ajustar. E volta a dizer, não façamos juízo de valor sobre a conduta de outra pessoa, conduta que eu digo da mulher estuprada, não façamos juízo de valor, porque só a pessoa sabe a dimensão que aquilo causou para ela. Por mais que a outra diga, não, mas eu lidei bem, a outra não. Respeitemos. Nós somos seres idiosincráticos. O que quer dizer idiosincrasia? Cada um reage de maneira diferente ao mesmo fato. Então, respeitemos as outras pessoas e cuidemos, se assim pudermos fazer, das outras pessoas. É assim que nós podemos trabalhar com esse conceito, com esse fato. Fantástico, Simão Pedro. Respeito acima de tudo, não é? Muito obrigada por esta explicação. E agora nós vamos partir para a última pergunta. Ela foi formulada por Cristiano Amâncio. A pergunta é: fertilização in vitro estaria violando a lei de reprodução? Creio que não, né? Desde que observe-se os motivos, né? Os objetivos. Muitas vezes é um processo que auxilia na reprodução, não pelas vias, por assim chamar, ordinárias, né? Da ordinariedade, mas por vias extraordinárias. Mas a via ordinária ou a via extraordinária, as duas vias, são vias naturais. Porque são naturais, porque está nos desígnios da própria providência. Então, não há por que trabalhar com a ideia que uma fertilização in vitro seria contrária à lei de reprodução. Seria um desrespeito. Volto a dizer, as vias ordinárias, a reprodução pelas vias sexuais, as vias extraordinárias pela fertilização in vitro, ambas são naturais. Então, faz parte do processo de reprodução, né? Tudo depende dos objetivos, né? Se os objetivos são escusos, aí não é a fertilização in vitro que é a situação, são os objetivos escusos que são as situações. Simão Pedro, nós só temos agradecimentos a fazer por você, viu? Agradecimentos por esses momentos de grande aprendizado que você nos proporcionou e de incentivo para que nós continuemos estudando essa doutrina consoladora. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pela sua participação conosco aqui nesse 10º Congresso Espírita da FEESP, cujo tema é Leis Divinas, Vencendo Desafios com Consciência Social, e que você nos trouxe tão bem, com explicações tão claras sobre a lei de reprodução. Nossos sinceros agradecimentos e desejamos que você possa estar conosco em outras oportunidades. E agora, você tem alguns minutos para fazer as suas considerações finais. Eu que agradeço a vocês, Maria Adba. Eu que agradeço mesmo, de coração, né, essa oportunidade de participar com vocês aqui desse congresso. Né, a primeira vez que eu participo de algum evento promovido pela FEESP, uma instituição respeitada, uma instituição respeitável também, uma instituição que trabalha e muito pelo bem do desenvolvimento do pensamento espírita. Então, para mim foi uma honra, para mim foi uma oportunidade ímpar poder participar com vocês. E agradecer, né, às pessoas que aqui ficaram, aqui permaneceram, ouvindo, né, a minha fala. Peço desculpas se porventura algo falei que possa não ter sido em conformidade com a expectativa, mas, né, foi o que eu consegui. Então, me desculpem caso não tenha atendido à expectativa de vocês quando me convidaram. E pedimos a Deus as bênçãos para todos nós, né? Para vocês e para todos nós que estamos nessa nossa luta diária, nesse processo de crescimento. E agradecendo a Deus por estarmos aqui reencarnados e em condições de caminhar. Deus abençoe a todos e, mais uma vez, Deus lhes pague. Nós é que te agradecemos, Simão Pedro. Muito obrigada. Esperamos tê-lo reforçando aqui, em breve, com